Boa noite, Enfermagem 3. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo, onde nós aprenderemos o Microsoft Excel. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Estou com saudades. Não é da maneira que nós esperávamos concluir o nosso curso, né? Mas é o que dá para ser feito e nós vamos conseguir. Vocês são capazes. Nós iremos trabalhar com um software que chama Microsoft Excel. É o meu software favorito do pacote Office, até de outras coisas também. E é o que eu mais gosto de ensinar, que eu mais gosto de trabalhar. Eu sempre quis trabalhar só com ele, com o Excel. Apesar que também eu gosto de ensinar o Word e o PowerPoint, mas esse eu tenho um carinho especial pelo Excel. A gente vai estar usando o nosso material de apoio, que é a apostila. Então podem ficar tranquilos que tudo vai estar baseado no que o material que a gente tem, em todas as nossas aulas. Detalhe importante que eu já estou na terceira gravação dessa aula, gente. A primeira começou e deu errado. Aí o outro programa que eu fiz eu gravei meia hora de aula e não deu certo. Aí eu baixei um outro programa e agora vai dar certo, se Deus quiser. Então vamos, o Microsoft Excel. Ele chama Excel, que vem da abreviatura do termo excelente em inglês, que ele foi criado para primar, superar, ser superior. E realmente o Excel, na minha opinião, é um dos softwares assim mais usados. Na minha opinião não, é verdade, né? Assim, vocês talvez não, porque a área é enfermagem, mas as outras áreas é o que mais usa. A gente vai estar trabalhando com planilha eletrônica. O Excel, até nas versões anteriores, até a versão 2003, ele possuía 256 colunas. Hoje a gente conta com 16.384 colunas e 1.048.576 linhas. E na versão 2003 ele tinha essa quantidade, 65.536. O da escola, que a gente ia fazer, né, a prática, o Excel 2010, que é uma versão assim, intermediária. No 2007 em diante, o layout é desse aqui. O meu que eu vou estar mostrando para vocês, eu uso o Office 365, que é o Office mais atualizado. Antes eu achava que não fazia tanta diferença essas versões novas, mas faz sim, tá, gente? Porque ela tem mais funcionalidades, tem mais funções, mais recursos, então as coisas assim ficam bem mais rápidas nela. Deixa eu abrir a minha tela aqui. Então, na verdade, quando a gente inicia o Excel, deixa eu pegar um arquivo em branco. Em algumas versões ele vai vir só escrito assim, planilha 1 e com esse mais para adicionar, as versões mais novas. Na 2010, que é o da escola, que vai estar até na apostila, vem escrito aqui embaixo assim, plan 1, plan 2 e plan 3, que são as telas que a gente vai estar fazendo os programas. Eu vou fechar até essa aqui, vou voltar para a linha de introdução. Então vamos conhecer aqui a tela. Aqui nós temos aquele botão de salvar, desfazer e refazer, é o atalho que eles colocaram aqui. Essa aqui é a faixa de opções, esse aqui foi um atalho que eu coloquei. Aqui em cima é a nossa barra de título, igual nos outros programas. No Word vem escrito documento 1, no PowerPoint apresentação 1 e no Excel é pasta 1. Como eu já salvei isso aqui, ele coloquei o nome da nossa aula, aula do dia 13. Aí nós vamos ter os grupos, também esse é o padrão do Office, igual. Por exemplo, esse grupo é o grupo da área de transferência. O que pertence a ele? O colar, o copiar, recortar e o pincel de formatação. O grupo fonte vai estar disponível as opções de fonte. Isso aqui é igual aos outros, ó. Fonte, né, a letra Arial, tamanho, para aumentar e tal. Esse item aqui, que é pra gente colocar borda, que não tem. Daqui para cá já são as propriedades mesmo do Excel. Aqui a gente tem um grupo de alinhamento, que a gente consegue fazer questões nesse sentido, de número. Aqui tem as formas mais rápidas de a gente formatar um número e assim por diante. Então essa guia é a página inicial. A gente está nela, fica verde aqui por baixo. Ó. Se eu vier no inserir, aí ele me mostra que eu estou no inserir. E tem outras opções. Então vamos voltar na apostila. Então aí, a gente tem a barra de título, igual eu falei e tal. Deixa eu voltar aqui que eu pulei algumas coisas. Eu falei só essa parte. Na lateral a gente tem a barra de rolagem aqui embaixo, na horizontal e vertical. O Excel ele é composto por colunas e linhas. As colunas são representadas por essas letras
e as linhas pelos números. E aqui, cada quadrinho desse, a gente chama ele de célula, tá? Esse nome é muito importante. Igual eu cliquei aqui, essa célula, toda célula possui endereço. Para eu saber o endereço dessa, eu tenho duas opções. Olhar aqui a coluna e a linha, ou olhar nessa caixa de nome, que é mais fácil. Eu cliquei na coluna D e na linha 3, ela é chamada de D3. Se eu clicar na primeira, é o A1, que é na coluna A, linha 1. Isso vai ser muito importante para a gente na hora de fazer as fórmulas. Então, eu vou digitar aqui, ó. Escola Noverense. Novarense. Tá, eu digitei nessa célula. Sempre que eu digitar alguma coisa, o conteúdo dela fica aqui, ó, nessa barra de fórmula. Porque não é só fórmula que a gente vai trabalhar, né? A gente trabalha com texto também. Aí vocês conferem por aqui. Aí, nossa, eu escrevi Noverense errado, eu quero apagar. Se eu clicar aqui e começar a digitar, ele apaga o conteúdo todo, se eu apertar o Enter, tá vendo? Então, sempre que eu quiser alterar um conteúdo, ou eu clico nessa barra de fórmula, ou então eu clico na célula novamente e aperto a tecla F2 no teclado, que o cursor começa a piscar, tá vendo? A forma da gente estar editando uma célula é assim. Vamos voltar para o material de apoio. Então, aqui a barra e tal. Tem até a foto aqui, olha, essa versão 2010 que vinha plano 1, plano 2, plano 3, igual eu falei com vocês, que são as guias de planilha. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Esqueci aqui, ó. Isso aqui é o divisor de janela. Essa barra aqui embaixo é chamada de barra de status, onde a gente põe o zoom, a gente consegue ver as visualizações de impressão. Deixe-me ver. Acredito que foi só isso. Então vamos. Então, quais são os componentes do Excel? O Excel é composto pela pasta, planilha, coluna, linha e célula. Aí é denominado pasta todo arquivo que é criado no software do Excel. Então, esse arquivo, deixa eu abrir aquele de novo, olha. Quando eu abro um arquivo, ele é chamado aqui em cima, pasta 2, porque esse é o segundo que eu estou abrindo. Mas ele é um arquivo, não é uma pasta igual aquela pasta amarela do Windows, não. Só que como ele tem planilha, eles colocaram a nomenclatura diferente dos outros programas que a gente tem costume de ver. Então, a planilha ela sempre vai vir composta por uma guia ou mais, vai depender da versão que você estiver usando. As colunas, a denominação, o nome técnico, digamos, de coluna é o espaçamento entre dois traços na vertical, tá vendo? A coluna ela começa do A e vai até no no XFD. Quando a gente vai andando aqui na lateral, olha, quando chega no Z, ele vai fazendo combinação, a B e assim por diante, até chegar no XFD. E a linha é o espaçamento entre dois traços na horizontal. Nessa versão mais nova a gente conta com essa quantidade de linha, né? Igual eu já falei. E as células, elas são formadas pela interseção, ou seja, o cruzamento da coluna com a linha. Aí, feita essa combinação e multiplicando as colunas pelas linhas, a gente tem essa quantidade de células, olha. 17 milhões, deixa eu ver se eu estou lendo certo. Não, nem é milhões, né? Bilhões, 179 mil, milhões, 869.184 células. Aí, um agrupamento de células forma um intervalo. Um agrupamento tem que ser uma célula ou mais. O intervalo ele é caracterizado por 2 pontos ou pelo sinal de ponto e vírgula. A gente vai ver isso na fórmula. Então, se eu marcar essas 3 células aqui, olha, o intervalo que eu marquei começa na coluna D, linha 5, até a coluna F, linha 5. Isso aqui é denominado intervalo. Daqui a pouco vocês vão estar entendendo melhor quando a gente for ver sobre as células. Aí eu digitei alguma coisa, eu quero apagar uma célula ou mais. Se eu quiser apagar tudo ao mesmo tempo, tem essa opção. Eu posso selecionar tudo, apertar a tecla Delete ou vir no limpar. Igual aqui, ó, eu posso apagar clicando na célula, apertando no teclado a tecla Delete ou vir aqui, ó, limpar tudo. Tem essa borrachinha. Tem a opção de eu limpar tudo, só o formato, só o conteúdo. Tá vendo? Tem essas outras aqui. Eu vou limpar tudo e zera o meu conteúdo. Aí aqui já vai entrar na caixa de diálogo formatar células, que eu vou dar um exemplo aqui geral para vocês. Eu não vou ler aqui linha por linha, senão vai ficar longo, né, o vídeo. Vocês têm a apostila e vocês vão conseguir ler. Então eu vou pôr aqui, ó, nome completo, total da venda. Aí eu vou pôr aqui
João Silva Maria Souza. Como eu falei com vocês que eu tinha gravado outros vídeos, esse aqui pegou uma formatação do exemplo que eu tinha dado. Por isso que saiu azul, tá? E o total aqui eu vou por 1.002.500. Então, eu digitei nome. Aí aqui nessa barra a gente consegue ver algumas coisas. Tudo que a gente digita no Excel, ele fica no formato geral, olha, fica escrito aqui. Até esse número tá personalizado, deixa eu voltar pro geral. É porque igual eu falei com vocês que eu tinha gravado a aula e deu errado, né? Sempre vai vir assim. Deixa eu diminuir aqui. Essa coluna também tá maior porque eu tinha formatado ela. Aí eu digitei que nome completo. Tá cortando, mas aqui na barra a gente consegue ver que tá certo. Aí para eu ajustar essa coluna, eu venho aqui, o cursor muda, tá vendo? Fica essas 4 setinhas. Ou eu dou 2 cliques nela, ou então eu posso fazer isso aqui, ó, clicar, segurar e arrastar, que eu aumento a coluna. Aí eu vou selecionar essa tabela toda aqui. A caixa de formatar células tem vários jeitos, vários caminhos para a gente chegar nelas. Se eu clicar em fonte, alinhamento, número, eu consigo chegar nessa caixa. Se eu clicar com o botão direito e vir aqui, ó, formatar células, eu consigo acessá-la. Se eu vier aqui nesse formatar, a última opção células também dá certo. Então eu vou aqui na fonte, que é mais rápido. Aqui nessa tela eu consigo fazer praticamente as mesmas coisas que estão aqui fora, exceto o taxado, subscrito e sobrescrito, que aqui não tem. É quando eu quero pôr elevado ao quadrado, eu subscrito. O sub, quando eu quero pôr algum númerozinho ou letra embaixo, vocês já devem ter visto. No mais, aqui eu consigo fazer tudo isso. Vamos começar de número. Acho que eu vou cancelar aqui e vou clicar em um número para vocês verem. Vou clicar no número. Por exemplo, esse número 1000, como eu falei com vocês, todo número que a gente digita, ele vem no formato geral. Se eu quiser o número 1000 no formato de número, ele ficaria com essa vírgula 00 e com 2 casas decimais, que é o padrão do formato de número. Aí a gente pode estar aumentando essa casa decimal aqui, ou escolher se eu quiser número negativo, aí tem os formatos aqui, ó, negativo, se eu quero que ele saia negativo em vermelho ou com menos no preto ou com o sinal de menos e a cor vermelha, aqui a gente altera. Se eu quiser que esse número fique no estilo moeda, ele vai vir com esse R cifrão, tá vendo? E o símbolo aqui tá o R cifrão mesmo de real, que é a nossa moeda padrão. Mas se eu clicar nesse setinho, eu consigo escolher outro tipo de moeda. Tem um formato contábil também, que a diferença do contábil com moeda é só que o alinhamento dos números ficam diferentes. Em uma tabela que tem vários números, a gente consegue ver. Se eu quiser que esse número 1000 fique em formato de data, o número 1000 corresponde a essa data no Excel, 26/9/1902, porque funciona assim. O número 1 no Excel ele representa a data 1/1/1900. Então, o número 1000 é essa data aqui, olha. Depois, se eu digitar a data de hoje pôr no formato geral, aí vai aparecer quantos dias passaram do dia 1º de janeiro de 1900 até o dia de hoje. E aqui tem os outros formatos, tá vendo? A data com 2 dígitos, o ano com 4, a data por extenso e assim por diante. E tem vezes também que a gente precisa de formato personalizado, aí tem outra opção. Formato de hora a gente tem aqui, tá vendo? Se eu descer na barra de rolagem. O formato de porcentagem, normalmente ele dá essa opção aqui com 2 casas, pode aumentar ou diminuir. Formato de fração a gente escolhe por aqui. Tem esse formato científico, formato de texto. Formato especial são esses, você pode estar criando aqui no personalizado e assim por diante, que é só para a gente ter um conhecimento rápido. A gente tem aqui a tela de alinhamento, que é praticamente o que está aqui fora. O alinhamento horizontal e vertical, a gente consegue girar texto, fazer quebra, eu vou explicar para vocês mais à frente. O fonte a gente já falou, a borda a gente consegue pôr umas bordas diferentes, pôr só em cima e embaixo, por aqui ou ali, tem hora que a gente precisa vir aqui também. Preenchimento é a mesma coisa que esse baldinho e essa proteção quando a gente for usar para colocar a senha na planilha. Então essa caixa de formatar célula basicamente é isso, mas o que é mais usado tá tudo aqui, olha, o geral tá aqui, se eu quiser pôr isso aqui no formato moeda, tá vendo? Fica assim, o contábil tem aqui o atalho, tá vendo a diferença do contábil para moeda? Eu prefiro o contábil, que o R cifrão fica na lateral. A moeda ele deixa o R cifrão por aqui. Aí aqui eu consigo pôr em formato de porcentagem,
Vamos pôr geral aqui, aí vamos pôr porcentagem, aí ele acrescenta esse monte de casa decimal aqui. Vamos mudar para geral. Se eu quiser nesse formato aqui, separador de milhares, ele põe assim, tá vendo? Se eu quiser diminuir a casa decimal, aumentar esses dois aqui, eu aumento, ó. Aqui eu diminuo. Aí são os atalhos que tem. Os alinhamentos a gente já viu. Se eu quiser pôr um título aqui, mesclar, igual no Word a gente mesclou tabela, eu clico e arrasto esses dois, eu venho aqui mesclar células. Aí eu vou pôr aqui nome completo total de venda, né? Loja 1, por exemplo. Aí eu mudo a fonte aqui, vamos dar só uma pincelada aqui pra gente lembrar. Aumento o tamanho, o negrito, a cor da fonte, assim por diante. Bora para a apostila para eu não me perder. Então, resumidamente, a gente viu isso aqui. Aqui detalha mais aquelas barras de ferramentas ali. Aí, no caso, a gente faria uma atividade para testar a nossa formatação. Mesclando, pondo negrito, itálico e tal. Vamos para essa parte de renomear. Sempre que a gente digitar as planilhas, é importante a gente renomear, porque normalmente você, no mesmo arquivo, você trabalha com 2 ou mais planilhas. Pra você não ficar clicando, o que tem aqui, o que tem aqui? A gente renomeia. Aqui eu já renomeei, a introdução é a soma. Como que eu fiz isso? Vamos clicar nessa aqui, ó, igual que vem com o nome planilha 1. Eu clico com o botão direito aqui, vai ter a opção renomear. Aí eu digito por cima o nome que eu quero. Aí eu digitei aqui teste, ele aceitou a formatação, tá vendo? Assim que a gente renomeia. Outra coisa importante que o Excel tem, esse recurso do auto-preenchimento. Isso aqui é muito top, poupa muito o tempo mesmo da gente. Se você precisar digitar sequências, aí tem exemplo aqui, dias da semana, meses, sequências numéricas, a gente pode usar esse recurso do auto-preenchimento. Como que ele funciona? Eu vou fazer ele aqui. Vou digitar o número 1 aqui. Se eu vier aqui, nessa pontinha, o mouse fica uma cruz preta. Eu arrasto para baixo, ele puxa. Então, ele entende que o número, qualquer número sozinho que você digitar, ele vai puxar a mesma sequência. Isso é bom se você for digitar uma tabela que todo mundo, o número for o mesmo, aí você não precisa ficar usando copiar e colar, você faz isso aqui. Não sei se vocês perceberam que o meu cursor, apesar que ele tá assim, sumindo, eu não sei se na gravação vai ficar, mas no Excel o mouse fica com a cruzinha preta. Quando eu clico e arrasto aqui, se eu vier na ponta, ou se eu clicar simplesmente aqui, ele fica essa cruz preta. A gente consegue puxar a célula e puxar vários recursos. Se eu clicar aqui, ó, para marcar uma coluna toda, aí a setinha já é a preta assim, tá vendo? O cursor, quando eu vim aqui para aumentar, ele ficou essas 4 flechas. É bom a gente sempre estar olhando. Então, se eu digitar aqui o número 1 e 2, aí se eu selecionar os dois, vir e puxar, aí ele já entende que eu quero a sequência assim. Mas tem um macete. Se você digitar o número 1, pressionar no teclado a tecla Ctrl, segura o Ctrl e arrasta, ele entende que você vai fazer a sequência igual aqui no lado, tá vendo? Então, a gente consegue fazer com os números, com o dia da semana. Tá tudo maiúsculo aqui, né? Vou digitar aqui domingo. Aí eu clico no domingo, venho e puxo para baixo. Tá vendo? Ele vai até onde eu parar. Se você preferir começar ou precisar com o dia da semana, só se atente, porque aqui, ó, segunda-feira tem... Se eu clicar na segunda, você tem que digitar o primeiro dia, o hífen, depois o espaço e a feira, tá? Funciona com meses, se eu digitar aqui, ó, janeiro, às vezes você vai precisar digitar o mês do ano todo, aí você arrasta para baixo, tem muita coisa. Aí que eu fui demais, veio até janeiro. Ele para também onde você precisar. É ano, por exemplo, se eu digitar 2020 e vier aqui arrastar, assim ele entende que é só 2020. Se eu vier em 2020 segurar a tecla Ctrl, aí ele entende que vai ser a sequência, tá vendo? É bem legal esse auto-preenchimento. Outro recurso que o Excel tem é o autoconclusão, igual aqui tem um exemplo. Se você precisar digitar palavras iguais, tem que supervisor e vendedor. Vamos digitar aqui no nosso. O maiúsculo igual lá, supervisor, vendedor. Na hora que eu apertar a letra S, ele já me sugere supervisor, tá vendo? Eu aperto Enter, o V, vendedor. Aí ele vai, ó. Então isso aqui poupa muito tempo quando a sequência é repetida. Sempre você só digita, isso aqui é automático, ele já puxa com qualquer coisa. Se eu digitar aqui, ó, Marina, na hora que eu aperto o M, ele já digita Maria, mas eu quero Maria, aí eu continuo, que ele aceita. Igual Ana, se eu digitar o H, Ana, mas se eu for amarelo, aí ele já some, tá vendo? É bem
rápido isso aqui. Sempre lembrar que quando vocês estiverem digitando, pressionar a tecla Enter, não clicar fora, porque quando a gente estiver usando fórmula, e se dá problema, ele acha que está continuando a fórmula. Falando em fórmulas, a gente já vai dar uma introdução sobre elas. Sempre que a gente for começar uma fórmula, a gente vai usar o sinal de igualdade. Inicialmente, a gente vai começar com os operadores aritméticos, que são adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e porcentagem. Aqui ao lado são os símbolos dele. O símbolo de adição é o mais mesmo, subtração menos, sinal de menos, multiplicação é esse asterisco, a divisão é essa barra, não é o x, exponenciação é o circunflexo e a porcentagem mesmo. Aqui tem um exemplo de digitando, vou fazer uma fórmula, sinal de igual, A2, que é a nossa referência, é o endereço da célula, o operador usado, neste caso, é o asterisco, que é a multiplicação, e a constante é o 3. A gente tem a opção de digitar o número ou a referência. A referência é muito melhor. A maioria das vezes a gente vai usar a referência, que é o endereço da célula. Pode ser uma célula só, tá vendo? Uma única célula, ou intervalo, vai depender da situação, do que você precisa. Aí aqui a gente tem uma tabela com os operadores, aí repete esses aqui, os operadores aritméticos, seu significado. Tem exemplo com número. Tem uns operadores de comparação que mais à frente a gente vai ver que são esses. Então não vou ler porque eu vou repetir na aula. E os operadores de referência, que são o sinal de 2 pontos, que vai ser o intervalo, e o de ponto e vírgula, que é o operador de união. A gente vai ver um exemplo dele agora, vendo a fórmula de soma. A fórmula de soma é a fórmula que tem mais opções de a gente estar fazendo, mais opções assim, de realizar a fórmula. Eu digitei aqui, vamos lá. Tem a fórmula com sinal de mais, autossoma, com função e números aleatórios. Aí tem essa tabelinha aqui que é a mesma da apostila. Tem o número aqui, eu troquei, deixa eu ver o original, porque lembra que eu falei que eu já tinha gravado uma aula? Aí acabou ficando aqui, é 127.432, aqui tá certo. Então tá, a gente vai, quer saber o resultado de 127 mais 432. Eu vou pôr aqui o sinal de igual, eu não vou digitar 127 mais 432, eu vou clicar em cima de 127, ele vai me aparecer a referência do 127. Por que que é A5? Porque está na coluna A na linha 5. Aí eu vou usar o operador, como eu estou fazendo uma soma, então eu vou pôr o sinal de mais. Eu quero somar com 432, ou eu clico aqui, ou então eu vou olhar, 432 ele está na coluna B, linha 5. Então eu vou pôr aqui B5. Aí observe, olha, que o A5, que é correspondente ao 127, está em azul. Ele marcou em volta aqui o azul, para você saber que é referente a essa célula. E aqui ele marcou de vermelho, para você saber que é referente a essa. Quando é mais de duas, ele vai mudando as cores. Aí eu vou confirmar com a tecla Enter, aí ele vai me dar a resposta aqui, ó, 559, que é a soma desses dois. Ah, mas eu digitei errado, não era 432, era 400. Só eu vim aqui mudar, que automaticamente a fórmula vai ser corrigida, tá vendo? Por isso que a gente sempre vai usar a referência. Porque se eu digitar aqui, ó, igual 127 mais 432, ele faz a conta também. Mas se eu vier aqui digitar número, esse valor não vai mudar, porque eu não usei a referência, eu usei a digitação aqui. Então, sempre usar a referência, tá? Agora, além do sinal de mais, tem a fórmula da autossoma. Esse sinal de mais aqui foi tranquilo, porque era 2 números só. Agora, imagina a gente somando uma planilha, assim, uma coluna com 1000 números. Eu clicar, ficar igual, clico em um, mais, clico no outro, aí não faz sentido. Para isso, a gente tem a autossoma ou a função. Vamos ver primeiro a função. A autossoma. A autossoma está na nossa barra aqui, olha. Se eu clicar direto, ele já vai mostrar o que ele vai estar somando. Ele escreve para mim aqui, ó, igual soma a 8, 2 pontos de 8, que é esse intervalo aqui, tá certinho. Só confirmar com a tecla Enter. Como que é com a função? A função você tem que pôr o sinal de igual, aí você digita soma, aí aparece aqui embaixo, ó, a soma comum, né, porque tem essas outras aqui. Aí eu posso abrir o parênteses ou dar 2 cliques, aí ele me dá uma sintaxe, tipo uma dica de como que é a função. Tem que ter o número 1, o número 2 e assim por diante. Eu quero a soma desses dois valores, eu vou clicar e arrastar nele. Fecho o parênteses, aperto o Enter.
deu 492, porque aqui provavelmente está com o exemplo que eu tinha dado. Vamos mudar aqui, ó. Aí agora deu certo. Deu o valor 559. E como que é a soma com os números aleatórios? Eu vou pôr aqui o sinal de igual. Eu quero somar esse 127 aqui de janeiro. Aí eu vou pôr o sinal de mais com esse 35 aqui do lado, que já está diferente. 35 aqui ao lado. Quando eu precisar de somar números que não estão ao lado, eu posso usar a primeira técnica, que é um sinal de mais mesmo. Aperto o Enter, ele confirma. Ou então, pôr o sinal de igual, soma, abro parênteses, clico numa célula, ponto e vírgula, clico na outra, fecho parênteses e Enter. Aí dá certo também. Todas duas pode ser com 2 números ou mais. Vamos continuar essa aqui, ó. Só eu vir, pôr ponto e vírgula, aí eu clico em um, ponto e vírgula no outro, aí até o tanto que você precisar, tá? Aqui também, olha, se eu quiser só pôr mais, aí eu clico, vamos supor, nesse total, eu posso fazer fórmula com outro total também, sem problema. Aí depende mesmo da necessidade e como vocês vão usar. Eu vou buscar dar um exemplo para vocês, baseado na enfermagem, que quando a aula é presencial, eu dou prova, eu dou tabela, assim, para vocês terem ideia de como vocês podem estar usando na área de vocês. Mas aqui, como a gente está no início, eu não quis fugir muito e seguir a apostila. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar longo. Aqui que a gente vai fazer. Eu vou dar uma pergunta para vocês baseado no que eu falei e na apostila. Não vai ter nada diferente desses dois conteúdos aqui. Eu vou mandar no formulário, vou dar um prazo para vocês estarem me respondendo e a gente vai conversando, tá? Eu acredito que vai ser bom para todo mundo. A turma da administração aprovou, deu tudo certinho. Eu acho que vocês também vão gostar dessa maneira, tá? Ficou longo, eu queria que fosse menos, então um abraço e bora lá!